Olá, eu sou Walter Somengali e vamos iniciar no Foco. A verdade nua e crua. Você que não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, curta e compartilhe. Roda a vinheta. Olá, eu sou Walter Somengali e vamos iniciar no Foco. A verdade nua e crua. Eu sou um homem branco de 37 anos, barba, cabelo escuro, olhos claros, tô com uma camiseta preta, social e tenho um microfone aqui na minha frente. Hoje a nossa convidada é professora Benê de Itapira, né? Benedita Aparecida Rosa, mais conhecida como professora Benê Rosa. Nasceu e cresceu em Itapira. Vindo de uma família amorosa, enfrentou dificuldades devido ao racismo estrutural. Desde jovem, mostrou uma vocação para lecionar. Desde 1991, atua na rede estadual e municipal de Itapira, deixando um impacto duradouro em seus alunos. Professora, seja bem-vinda aqui no nosso No Foco, a Verdade Nua e Crua. Bom dia para todos, né? Bom dia para todos e é um prazer estar aqui com você, Walter. Legal. Professora Benê, a gente sempre, né, eu falo para os nossos entrevistados aqui, que quem senta nessa bancada são pessoas, né, que de fato, né, tem uma história, que tem, né, algo para compartilhar, né, e eu desde já quero agradecer, né, a sua disponibilidade de vir de Itapira para cá, né, contar um pouco da sua história, né, Sim. então eu queria conhecer um pouquinho, né, quem é a professora Benê. Bom, eu sou a professora Benê, né? Vim de uma família de 13 irmãos. Meus pais eram muito humildes, Uhum. né? E meu pai trabalhava numa Pode falar. trabalhava numa numa cafeeira, né? Uhum. Trabalhou 32 anos ou 36 anos numa cafeeira. E meu pai era uma pessoa muito inteligente, mas era negro. E Uhum. então ele fazia serviço de gerente, porque ele colocava o café na mão, ele sabia a marca do café. Que é que eu me lembro agora é Moca, porque eu não Uhum. conheço todas as marcas, né? Fazia serviço de gerente e ganhava Colhedor de café. como assim, operário comum, Uhum. como funcionário comum. Aí no lugar dele, ele que fazia o serviço da gerência, porque o gerente não sabia nada. Uhum. Aí o gerente, ele que fazia o serviço e no fim quem ganhava como gerente, quem foi morar melhor foi o gerente e onde o patrão dele aí fez para os empregados dele casa mais humilde, Uhum. né? E quem fazia esse serviço era meu pai. Meu pai entendia de tudo, ó, Uhum. entendeu? E ganhava comum, né? E tomava conta de 90 moças ainda, Entendi. né? Então as moças, elas escolhiam o café à mão, depois passavam para o meu pai olhar se estava bom ou não. Se Legal. não estivesse bom, meu pai voltava para elas escolherem de novo, né? Entendi. Eu sou uma pessoa muito feliz, desde menina, assim, eu sempre queria, assim, mudar de vida, né? Eu não aceitava o jeito que eu era, entendeu? Uhum. A casa que eu morava. Aí eu achei a oportunidade no estudo, né? Estudei, eu prestava bastante concurso, né? E Uhum. geralmente eu era a única negra nos concursos, na escola, e era uma negra que aparecia bastante, que era ótima aluna. Eu ia para a maratona de matemática, eu era atleta também, Legal. né? E tudo assim, ensinava professores da escola também, que eles tinham dificuldade, e eu ensinava, depois eles iam dar aula, entendeu? E uma vez, chegou até uma minha vice-diretora, ela não sabia resumir livros, né? Uhum. E daí eu resumia para ela os livros. E aí cheguei na sala dela um dia, estava com todos os meus trabalhos lá, né, a minha pasta. Uhum. E ela foi ser a melhor coordenadora da região de Campinas, Uhum. né? E eu fiquei como professora mesmo, porque eu acho que isso motivou também por causa da cor, né? Porque a gente não é tão assim, como que eu vou falar para você? Não, a gente não era tão aceito. Está mudando muito, né? Que nem Uhum. agora tem muitos jornalistas negros, assim, artistas coadjuvantes negros. Eu sempre gostei da arte também, da cultura. Lia muito, né? Uhum. Sempre gostei. E, e aí, quando eu fui prestar concurso para a faculdade,
Eu entrei, eu já fazia, ampliava plantas de casa por um engenheiro, lá, um dos melhores que nós temos em Itapira. Uhum. Fala o nome, né? Não Pode falar, pode. Carlinhos Marcati. E Uhum. doutora Nilza Wesman Guimarães, Uhum. né? Ampliava projetos. Então, eu fazia engenharia, né? Odontologia, análise de sistemas. Mas tudo que eu entrei, não consegui. Porque na época não tinha planos assim de governo, não tinha FIES, Uhum. ProUni, ProUni. e eu não consegui bolsa de estudo. Aí fiquei um tempo meio revoltada, né? Com isso e tal. Aí fiquei 5 anos parada. Aí Uhum. prestei um concurso também para o Fórum, né? Eu errei a palavra esplêndido, que Uhum. eu achei que fosse com X, era com S. Uhum. Errei 2 probleminhas. Eu escrevo muito bem, entendeu? Fiquei em 24º. Aí o juiz de lá, eu tenho certeza que eu não fiquei, o juiz de lá colocou todas as pessoas da cidade dele, de Miguelópolis, e deixou os itapirenses para trás. Uhum. Aí eu teria que entrar com concurso, com recurso, não tinha hora para isso daí, e ninguém me avisou. Aí acabei perdendo de oficial de justiça. Olha, ia ser Aí, oficial de justiça, hein? é, aí eu peguei e fui ser professora, não porque pelo, pelo dinheiro, porque pelo dinheiro e não porque eu também gostava de lecionar. Porque Bacana. desde criança, na minha casa era aquele cimento vermelho, eu Sei. ensinava as pessoas a escrever naquele cimento da sala, Olha que é, bacana. daquele cimento vermelho da sala. E eles aprendiam a ler, escrever comigo. Legal. Entendeu? Olha. E meus pais eram muito bacanas. Meu pai é São Paulino Roxo, minha família inteira. Tudo São Paulino. Eu também sou São Paulina Roxa. Aí sim, hein? Vinha várias vezes no Morumbi, né? Bacana. E gosto muito de viver. Eu sou uma pessoa assim que já tem 70 anos. Legal. Mas eu, assim, sou muito ativa, eu gosto muito de tecnologia, quero aprender tudo que está moderno, Então você tá aqui no estúdio moderno, estudo tá moderno, aqui para conhecer um para pouco do nosso conhecer. trabalho. E queria voltar a lecionar esse ano. Minha filha que não deixou. Uhum. Que falou, mãe, a senhora já fez? Que minha filha fazia farmácia, né? Uhum. E ela foi até o 3º ano e falou, mãe, esse não é meu lema, eu não gosto de farmácia. Aí eu falei para ela, filha, para você fazer uma farmácia, também nós teremos que ter muito dinheiro, ou para você colocar uma farmácia, ou para você, assim, colocar um laboratório de análises. Uhum. Mas não, a gente não tem esse dinheiro, né? Para fazer. Ela fez até o 3º ano, mas não era o lema dela. Uhum. Ela foi fazer pedagogia. Entendi. Ela fez pedagogia, ela dá aula, ela passou no concurso da prefeitura, ela dá aula de manhã e à tarde, né? De manhã e à tarde. E o que eu ia te falar uma coisa importante? Então, porque para nós negros é mais difícil, entende? E o que eu fico mais triste é quando eu vou num restaurante, né? E não tem negros. Às vezes a gente conta, tem, vamos supor, 100 pessoas, é sempre eu, minha filha, minha neta, meu irmão. Ainda mais que Itapira é uma cidade pequena, Uhum. uma cidade que foi a última cidade assim, a aceitar a escravidão. Uhum. Até teve morte lá de um senhor que se chamava Joaquim Firmino, dentro do meu tempo, mas isso já faz mais de 100 anos. Ele foi morto, né? Só a mulher e os filhos que não morreram porque eles se esconderam num forno de fazer pão, naquela Uhum. época usava, né? Usava muito aqueles Ela, fornos, né? sim, ela entrou no forno com os filhos, ela conseguiu se salvar. E lá também, Itapira é assim, estou lutando muito, eu vou nos lugares, eu converso, e para lugares que não pegam negros para trabalhar, Uhum. entendeu? Tem um supermercado muito grande, não vou falar o nome aqui, Uhum. Antonelli. Não via negros lá para trabalhar. Aí cheguei lá na moça lá e falei, toma conta lá, dos Uhum. caixas, ela é muito amiga minha. Aí eu falei para ela assim, por que não tem negro que eu estou trabalhando aqui? Eu estou sentindo na Alemanha aqui, estou sentindo na França, que eu luto muito pela minha raça. Tá Você certo. entende? E, nossa, eu tenho sangue de branco também, branco, preto, porque minha bisavó era filha de espanhol, meu avô Uhum. era índio, e lá do meu pai eram negros e eram caboclos também. Você Legal. entende? Então é uma mistura de É uma raças, porque mistura. nós brasileiros, Somos uma mistura uma de mistura raça. de raças, né? Minha avó também era indígena. Olha, Minha, você olha puxadinho mesmo. é, É, um outro da outra parte de pai era italiano. italiano, Então, né, misturou. misturou. É, A mãe, né, da minha mãe, é, que era a mãe dela, é cabocla. Enfim, cabocla, tá, tem uma tem mistura uma ali, mistura. né? É Então, todos os nós temos brasileiros. É, traços, né, indígenas, indígenas, afrodescendentes, afrodescendente. né?
A afrodescendente. mistura, né, do, É. do italiano, do E vamos falar a espanhol. verdade, vai? Os brasileiros são os mais lindos que tem. Ah, demais. Ah, E vaidosos, vaidosos, cheirosos. cheirosos, Legal, é né? isso. Professora Benê, deixa eu É, te perguntar, né, aos 70 anos de idade, é. né, qual que foi a motivação, né, que te levou a aceitar o desafio, né, de ser candidata a vereadora nessas eleições em Sim, Itapira? porque eu sempre trabalhei para assim, para política, né? Uhum, Trabalhava muito com o Barros Munhoz, mas acho que uns 20 anos para ele, né? uhum. Com o Barros Munhoz, deputado estadual. Mas eu nunca fui assim tão convidado, convidou assim, mas nunca ficou assim, não me focou muito para Para ser ser candidata, candidata, legal. né? Porque não me focou muito, eu trabalhava muito para ele. E aí eu quero mudar Itapira, entendeu? Bacana. Porque Itapira é assim, o Munhoz ficou um tempão lá, então lá entra, como que é? Sainho, entra ão, entra nhão, que Toninho Bellini, sai alguém Toninho Bellini, entra alguém do Munhoz, Uhum, né? Então Itapira não vai para frente. Lá nós não temos indústria, nós não temos infraestrutura, nós não temos assim um lugar para os jovens se divertirem, uhum. né? E os jovens nossos, infelizmente, ficam todos numa rua que se chama Avenida da Saudade, bebendo, usando droga, Uhum, né? Até tanto os jovens de 14, 15 anos, até os mais velhos, que não tem diversão. Porque quando eu uhum. quero uma diversão, cultura, eu venho para Jaguariúna no teatro. Que Legal. tem meu sobrinho que faz assim, meu Uhum. sobrinho faz, ele faz, como eu falo pra você, Teatro, que é, artista, festivais. festivais. É um artista e tem academia também aqui em Olambra, Legal. né? Então, e o que me motivou foi isso, porque minha filha teve a oportunidade de estudar no Anglo, só tinha ela de negro, de negra e mais uma Uhum. só, né? E minha neta, desde os 3 anos, já estuda em escola particular. Legal. Entendeu? Quer dizer que teve mais oportunidade do que eu, né? E eu comecei a trabalhar desde os 11 anos de idade. E Uhum. o dinheiro que eu ganhava, eu pagava água e luz Legal. para minha família, né? Porque nós somos. Eu também eu trabalhei bem cedo, né? Eu comecei com É, 10 anos vendendo picolé, olha que maravilha. né? E desde aí não parei, né? Então É, sempre ajudei meu pai. Meu pai era pedreiro, sim, né? Então eu ajudava ele lá como servente pedreiro, é, né? E minha mãe sempre falava, Walterson, tem que estudar, você quer um futuro melhor? Estuda, sim, né? Então ela sempre foi, né? A gente na adolescência é um pouco o rebelde, não quer rebelde. estudar, não sei o quê, É. mas ela sempre foi uma defensora, não tinha, né? Não era muito letrado. Não Você era letrada, né? letrada, é, Ela sempre incentivou a gente a estudar, então, né? Tanto que eu fui o primeiro da minha família a me formar, ter um curso superior, parabéns. né? Então, tudo isso É, eu devo à minha mãe, meu pai, que, sim. né, sempre incentivaram a questão do É. estudo. Então eu pensei, não tem indústria lá, né? Tem poucas indústrias, o que mais tem lá é clínicas psiquiátricas, tem assim asilos para as pessoas idosas, né? Então a gente está pensando também nos idosos de Itapira, porque eles às vezes não têm onde ficar, porque Uhum. genro não gosta, nora não gosta, fui fazer visita numa das casas lá, e eles estavam deitados assim, tinha dois num quarto, dois no outro quarto. Sem colchão, apenas deitados assim na espuma. Não tinha cobertor, não tinha lençol, não tinha nada, né? Aí eu fui onde eu compro, eu consegui lençol, consegui colchão, consegui cobertor, remédio, eu também compro agora os farmacêuticos mandam remédio para eles. Farmácias populares, Farmácias legal. populares, legal. Até minha filha trabalhou há 4 anos na farmácia, né? Então, eu sou uma negra que foi um pouquinho mais privilegiada pelo incentivo dos meus pais e pela minha força de vontade. Eu era a melhor aluna da escola. Ia para maratona de Racionais matemática, falas, né? Por a gente ser pobre, preto, preto. né? A gente tem que ser 2 vezes melhor, 10 vezes Sim, 10 vezes melhor, melhor em tudo, ó. né? Em tudo, Em tudo. exatamente. Então, os professores da escola, até eles me escolhiam para ensinar aos outros alunos, na Exatamente. faculdade também, a escrever, entende? Legal. E, Benê, ouvindo aqui sua história, né? Então é é, aquilo que eu falo, né? Nós temos várias pessoas com histórias, né? E a sua sim, história é uma história de luta, é uma história que inspira, né? Outras sim, mulheres, mulheres negras. Então fico muito feliz de você ter, né? Ter você aqui contando um pouco, né? é, Da sua história. Eu queria saber o que você pensa sobre a educação de Itapira, né? O que que vocês vê lá, você como candidata a vereadora para essa eleição, sim. o que que vocês A pensam? educação de Itapira é o seguinte: nas escolas municipais, elas são bem cuidadas, né? Os professores ganham melhor,
Uhum. Principalmente na creche, Uhum. né? É que eu tenho uma filha também que dá aula de 4 a 5 anos, né? Uhum. E a remuneração não é pouco, não é ruim, mas a educação que eu falo para você, é, assim, em relação, mas do Estado não pode falar nada, né? Pode falar. Do Estado está muito fraca, porque não tem mais assim, assim aquelas lições que a gente fazia em casa, e eles Uhum. pegam muito professores, assim, para aquele tempo de serviço, como que fala, que a gente Experiência, né? sem experiência que Ah, tá. para não fazer concurso para É professor, o categoria O que eles chamam, né? categoria O. Então, eles às vezes não são formados na matéria e vão dar aquela matéria. Por exemplo, Uhum. matemática, história, por exemplo, ciências. Mas que eles não gostam, a maioria não gosta de ciências, né? Uhum. Ciências exatas, física, química, matemática, essas coisas. Então, eles vão dar aula, então, eles não estão capacitados para isso, Uhum. entendeu? E não tem segurança na escola, não tem segurança, inspetores de alunos, e tanta gente comentar, falar. Então, agora fizeram o concurso, e na escola que a minha neta estuda, acho que são mais de 700, parece que são 800 alunos. Tem 12 inspetores de alunos que entrou agora e Uhum. puseram uma segurança, Entendi. entendeu? E os professores têm que ser mais capacitados, né? Não pode pôr qualquer um para dar aula. Na Exatamente. verdade, tem que ter, em primeiro lugar, tem que ter amor em tudo que você faz. Você tem que usar a palavra amor, tem que gostar do que você faz, né? E ter uma capacitação. Como que vai enfiando qualquer pessoa para dar aula? E a pessoa Exatamente. não tem, assim, xinga os alunos, fica com depressão, Uhum. entendeu? E eu acho também que o professor tem que ser mais valorizado. Sim. Sônia, para a gente poder. Sônia, Benê, Sônia, a Sônia é a Sônia é nossa candidata. prefeita. É. Professora Benê, sobre a saúde, né? O que que você pensa sobre, né, a A saúde? saúde lá está um pouco precária também. Uhum. Entendeu? Porque está um pouco precária. Porque é o seguinte, você marca, exemplo, um raio-x lá, você vai ter o resultado daqui uns 3, 4 meses, Uhum. entendeu? Ah, e o que que eu vou falar para você também? Para fazer exame. Eu tive um problema agora com meu irmão, Uhum. né? E aí eu falei assim, esperar a saúde aqui de Itapira vai demorar demais. É um Uhum. problema. Próstata, posso falar? É um Pode. problema de próstata, que ele tem que fazer uma biópsia de próstata. E aí eu estive até Mojimirim, na cidade próxima, para fazer esse exame. Mas é muito caro, gente. É 4.650 um exame. Aí a gente ia dar um jeito lá, né? Ia fazer. Mas aí eu fui no SUS mesmo e fui na prefeitura, que eu sou muito conhecida lá em Itapira. Fui na prefeitura conversar lá para ver se eles antecipam o exame dele. Uhum. Porque não deu assim uma alteração muito grande, mas uma alteraçãozinha de 2. Uhum. Você já tem que ir atrás, né? Sim, tem que já Já buscar. buscar, porque todos os homens de 40 anos já têm que fazer, né? Uhum. Ainda tem mais que eu tenho caso de câncer na família, Uhum. né? Então os pobres lá estão ferrados, Passando pelo passando perrengue, pelo né? perrengue. Professora Benê, para a gente poder finalizar aqui o nosso no foco, né? Hum, Eu gostaria de saber se você tivesse um recado para mandar para todos de Itapira, ah, vai chegar no rádio, TV, redes sociais, outdoor, enfim, ah. vai chegar essa informação para todos lá. Olha para essa câmera aqui e manda um recado pro pessoal de Itapira. Meus queridos itapirenses, meus irmãos itapirenses, que eu amo todos, né? É o seguinte, a gente precisa de uma renovação em Itapira, né? Então, por isso que eu entrei na política, para nós trabalharmos para o município e nós mudarmos Itapira, que Itapira, desde quando eu me conheço por gente, não sai daquilo. Precisamos de indústria, precisamos ter uma saúde assim pública mais assim acentuada, né? Porque a nossa não tá aquilo que vocês conhecem, né? Vocês vão lá, vocês sabem como que é, né? Para fazer um exame, a pessoa morre, chega o resultado do exame depois da morte. Estão colocando também crianças junto com adultos. E já tivemos assim que eu fiquei sabendo 2 mortes, de uma criança de 1 ano, de uma criança de 1 mês, porque pegou bactéria de adulto. Aí nós estamos pensando em fazer assim, na nossa administração, se nós conseguimos entrar, fazermos assim aumentar a pediatria e dar mais atenção para a classe prioritária, para a classe pobre. Uhum. Aqueles outros falam chique, né? Para a classe pobre, né? Porque sofre, viu, gente? Porque a saúde lá está precária. Legal. Professora Benê, quero agradecer,
né, a sua participação aqui no Foco, né, falar que esse espaço está aberto para você voltar aqui outras vezes, para a gente poder, Certo. né, discutir. Então, quero agradecer a todos que estão nos acompanhando. Professora Benê, direto de Itapira. Muito obrigado, professora. Foi um prazer conhecê-los, viu? Adorei aqui a recepção, Legal. né? Espero voltar mais vezes, né? Como já candidata vencedora, né? Aê! Para trabalharmos juntos e irmos para a renovação de Itapira, gente. Precisamos renovar isso daí. Não sai disso. As pessoas têm que trabalhar em São Paulo, têm que vir trabalhar em Valinhos, Campinas. Não E tem. é isso. Professora, obrigado, hein? Tamo junto. Forte abraço. Falou.